Hoje tivemos uma lição muito preciosa na nossa escola bíblica sobre considerações pertinentes da volta de Jesus. E coincidentemente é a mensagem que eu preparei para hoje à noite. Nós queremos trazer essa mensagem esperando a Jesus Cristo, a volta do Senhor nas cartas de Tessalônica. Quando eu estava praticamente concluindo essa mensagem, eu lembrei que eu fiz essa mesma mensagem há 4 anos atrás, no período da Copa do Mundo. Eu lembro como se fosse hoje, estava a televisão ligada, estava tendo um jogo, não sei qual jogo era, e enquanto passava o jogo, eu fiz a leitura dinâmica, li as 2 cartas, e eu selecionei todos esses textos, muito rápido, e eu trouxe essa mensagem há 4 anos atrás. Hoje, longe de parecer aquele pequeno rascunho de 4 anos atrás. Na verdade, o que eu vou ministrar hoje é baseado num livro que nós escrevemos. Não esse, é o último livro que eu escrevi impresso. Você que ainda não teve a oportunidade de adquirir, nós temos ele à sua disposição. O que acontecerá no último dia? Decodificando a escatologia dos profetas e apóstolos. Depois desse eu escrevi outro já, só que é um e-book, né? Ele está apenas digitalizado. Ele vai ser comercializado apenas no aspecto digital. E o tema é sobre esse, a volta de Jesus Cristo com base nas 2 cartas de Tessalônica, ou as 2 cartas aos Tessalonicenses. Tessalônica, para quem não sabe, era uma das principais cidades gregas da Macedônia, no 1º século. E quando Paulo escreve essas 2 cartas, que são as mais escatológicas de Paulo, ele estava preso em Corinto em meados de 50 a 51 depois de Cristo. Uma carta chegou a Tessalônica no ano 50 e a segunda, consequentemente, no ano 51. E com base nessas 2 cartas, o objetivo era mostrar 2 coisas. Primeira, mostrar que de fato Paulo foi o autor legítimo desta carta. Segundo Tessalonicenses 3,17, quero que você leia esse texto comigo. E segundo, para trazer a viva esperança de que Jesus havia de voltar e os irmãos daquela comunidade cristã jamais poderiam perder a sua esperança em Deus. Ele encerra a sua segunda epístola dizendo: saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Ele mesmo é o autor destas cartas. Ele começa na primeira epístola, como na segunda, falando eu, Paulo, Silvano e Timóteo. Segundo alguns historiadores, o Silvano é o mesmo Silas. Os 3 ali remetem esta carta àquela igreja para trazer a esperança que os irmãos tanto haviam perdido com a perda da fé, com a morte, com a perseguição dos romanos, dos judeus que não aceitavam que os judeus se convertiam a esse Cristo, e dessa viva esperança da volta gloriosa do seu Salvador. Por isso, algo importante eu quero falar a você aqui. 1 Tessalonicenses 1,10 é o nosso texto base. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Que é o tema da nossa mensagem hoje. Vamos ler juntos? Diga assim comigo: e esperar dos céus, toda a igreja, vamos lá? E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou da ira futura. A escatologia de Paulo aos Tessalonicenses é interessante, porque ele se concentra de falar da parousia, a volta de Jesus. Parousia é a palavra grega para a aparição de Cristo. Nós encontramos essa expressão 6 vezes nas 2 epístolas. 1 Tessalonicenses 2,19, 3,13, 4,15, 5,23 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 8. 6 vezes a palavra parousia. Além da palavra parousia, a vinda de Jesus, existem expressões escatológicas muito marcantes nessas 2 cartas,
como esperar, 1 Tessalonicenses 1,10, manifestar, 2 Tessalonicenses 1,7, descer dos céus, 1 Tessalonicenses 4,16, os tornar a trazer com ele, 1 Tessalonicenses 4,14, a nossa reunião com ele, 2 Tessalonicenses 2,1, e o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, 2 Tessalonicenses 2,2. Ressaltando que a palavra Senhor é muito marcante nesta carta. Nós encontramos a palavra Senhor, Kyrios, soberano, 47 vezes nas duas cartas, 26 vezes na primeira epístola e 21 vezes na segunda. O único capítulo que não fala absolutamente nada de escatologia, da volta de Cristo, da parousia, da volta do Senhor, é o último capítulo da segunda epístola, ou seja, segundo Tessalonicenses capítulo 3. Ali é um pós-lúdio de assuntos do cotidiano. Não é porque Jesus está voltando que a gente vai viver como se ele viesse amanhã. Sim, esperar a vinda de Jesus como ele viesse amanhã, mas viver como cristãos, de modo que ele pudesse vir daqui a 100 anos. Viver a nossa vida com fé. E apesar de tudo, ele encerra a sua carta falando que o Senhor nos guardará do maligno, 2 Tessalonicenses 3,3, é até fácil de guardar, 2 Tessalonicenses 3,3, o Senhor nos guardará do maligno. Diga assim: o Senhor me guardará do maligno. O tema da mensagem hoje é esperando a Jesus Cristo. Essa expressão, esperar, ela é muito forte, ela é muito contundente no seu propósito. Esperar de modo objetivo, de modo que gera em nós uma expectativa. Esse esperar, queridos, é uma espera intensificada no texto original, um desejo ardente de Jesus voltar. O crente que pensa assim: eu não quero que Jesus volte agora porque eu preciso casar primeiro, eu não quero que Jesus volte agora porque eu preciso fazer aquela viagem, eu não quero que Jesus volte agora porque eu preciso ter filhos, eu não quero que Jesus volte agora porque eu preciso passar naquele concurso público, eu não posso esperar que Jesus volte agora porque eu tenho a minha formatura da faculdade. Irmão, se você pensa assim, você não entendeu nada acerca da volta de Cristo, porque a Bíblia fala: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então há expressões muito fortes sobre a volta de Jesus. E a primeira vez que a Bíblia fala da vinda de Jesus, na carta aos Tessalonicenses, é aqui, 1 Tessalonicenses 1,10. O que nós tiramos desse texto? Que devemos esperar dos céus o seu Filho. Ou seja, nós temos que esperar de dentro do céu, ele virá de dentro dos céus, o seu Filho. Ele vem. No mais, o texto revela o triunfo do Salvador, a quem ressuscitou dos mortos. É aquele que ressuscitou dos mortos que virá de entre os céus para nos encontrar, Jesus. E vemos aqui, acima de tudo, o livramento da igreja da ira que há de vir. Jesus que nos livra da ira futura. Não se engane quando alguém possa passar para você que nos livrar da ira futura ou da ira vindoura é nos livrar da grande tribulação. A ira futura não é a grande tribulação. Afinal de contas, existem muitos textos que apontam que a ira futura, a ira vindoura, nada mais é do que o juízo final. Mateus 3,7, João 3,36, Romanos 5,9, Apocalipse 6, 16, 17, 11, 18, 14, 10, 19, 15, versículos 1 e 7, capítulo 16, versículos 1 e 19, capítulo 19, 15, ou seja, tem muitos textos, mas eu quero ler só um, Mateus 3,7, atenha-se para este texto, Mateus capítulo 3,
e o versículo número 7. João Batista diz: e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Toda essa geração morreu. Sim ou não, irmãos? Nós estamos 21 séculos depois. João Batista diz: se vocês não se arrependerem, vocês não podem ser livrados da ira futura. Se eu acreditar que a ira futura é a grande tribulação, então a palavra de Deus está mentindo. João Batista mentiu, porque nenhum deles passou pela ira futura. A ira futura permanece na vida daquele que não conhece a Deus. Você sabia disso? João 3,36. Não é o 16, porque Deus amou muito de tal maneira. É o 36. Você quer saber o que diz o 36? Nós gostamos de citar João 3,16. O camarada desviado, mas ele cita o João 3,16. A pessoa sem Deus cita João 3,16. Mas João 3,36, 20 versículos após, o que diz o texto? João 3,36. Não é o 16. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha que o povo aqui que crê em Jesus que tem a vida eterna. Mas, conjunção adversativa, mas, contudo, todavia, porém, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A pessoa sem Deus, a ira está sobre ele. A ira futura é só questão de tempo. É o juízo final sobre esse ímpio, porque permanece na ira, permanece na desobediência a Deus. Essa espera em Cristo é uma espera intensificada, queridos. Essa espera gera esperança. E na primeira epístola nós vemos aqui esperança. Por exemplo, a vinda do Senhor é aguardada por todos os crentes. Segundo, a nossa esperança e gozo estão numa coroa de glória. 1 Tessalonicenses 2,19. Devemos ser irrepreensíveis para a vinda do Senhor em glória. 1 Tessalonicenses 3,13, 5,23. Eu estou citando rápido, mas nós vamos meditar nesse texto. Seremos todos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. A iminência aqui não se encaixa. Eu expliquei hoje pela manhã que a doutrina da iminência não tem base, não tem consistência na amplitude da revelação da palavra de Deus. O que é a iminência? É um momento surpresa para crentes e descrentes. Não, a iminência nunca foi para os crentes. Pastor, então o senhor quer dizer que o senhor sabe quando o senhor vai voltar? Não sei. Mas não é porque eu não sei que eu não esteja aguardando, amém? Porque se eu professo a minha fé há 28 anos servindo a Deus, significa que nesses 28 anos, não zigue-zagueando como ensina alguém por aí, às vezes tropeçando, sim, todos nós temos faltas, mas isso não significa que os nossos olhos não estejam fitos naquele que está a nossa viva esperança, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A iminência é para os descrentes e perversos, pois de modo algum escaparão da ira de Deus. O capítulo 5, versículo 3 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Isso é fato. Então, para resumir esse primeiro texto, o que 1 Tessalonicenses 1,10 nos ensina? Primeiro, esperar o Filho de Deus. Segundo, ele há de vir desde os céus. E terceiro, ele nos livrará da ira futura, do juízo final. É claro,
naquele dia os nossos nomes estarão, porque já estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e vamos ouvir em alto e bom som a voz do nosso Salvador, nos chamando naquele dia, para entrar nas mansões celestiais, e herdar o seu reino eterno. 1 Tessalonicenses 2,19, é outra passagem bíblica. Esse texto fala no capítulo 2, porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? É na vinda dele que há a nossa esperança, queridos. É na vinda dele que há gozo, alegria sem fim. É na vinda dele que há uma coroa de glória. Nós somos a esperança, o gozo e a coroa de glória em Deus, para o triunfo eterno na sua parousia, na sua vinda. Será, pastor, que essa vinda, palavra vinda aí, capítulo 2, versículo 19 da primeira epístola, é diferente da parousia, da vinda de 1 Tessalonicenses 1:10? Jamais. Jesus jamais iria confundir os irmãos que estavam confusos. Você sabia que hora ou outra chegava pseudas, falsas cartas, dizendo: eu, o apóstolo Paulo, estou dizendo que Jesus voltou, e vocês ficaram, se explodam, se virem. Outra carta aparecia: eu, o apóstolo Paulo, estou dizendo que o anticristo apareceu, ele está comandando o mundo, e que vocês serão oprimidos, vocês estão sendo subjugados, vocês estão sendo saqueados, aguentem. Outra carta dizia: eu, Paulo, estou dizendo que está todo mundo entregue ao Deus dará. Era uma desesperança sem fim. Aí Paulo escreve, nos anos 50 e 51, 2 cartas, preso lá em Corinto, dizendo: irmãos, estilo Chapolin Colorado, né? Palma, 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 não criemos cânico. Calma, Jesus está no controle, Ele há de vir. Há uma esperança, há um gozo, há uma coroa de glória para vós na sua vinda. Ele não veio, nós estamos aguardando a vinda do nosso Salvador. Não eram 2 vindas, era uma só. É do mesmo episódio que ele está falando. É o mesmo episódio. Então há esperança, gozo, coroa de glória. Vivemos tempos de incertezas, de insegurança. Olhamos para um lado, para o outro. Muitos não sabem o que acontecerá no porvir, mas sabem que independente de qualquer circunstância, qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer vento contrário, Jesus está contigo no barco. Ele é aquele que acalma a tempestade e que te dá a vitória em todas as lutas da tua vida, e no mais, Ele é o selo da garantia da tua eternidade com Ele. Um outro texto, capítulo 3, todo capítulo tem uma vinda, todo capítulo tem uma palavra sobre a parousia, sobre a aparição de Cristo, sobre a vinda do Senhor. Capítulo 3, versículo 13, Paulo não se dá como convencido. Ele diz: não, cada capítulo tem que ter uma palavra escatológica, uma palavra da vinda, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, porque a nossa certeza, a nossa segurança está em Jesus. Capítulo 3, 13, ele fala assim: para confortar o vosso coração. Na minha versão fala assim: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Jesus Cristo, vírgula, com todos os seus santos. Aqui você precisa saber interpretar. Na vinda dele com todos os seus santos, ou seja, esses todos os santos é que vem com ele, ou todos os santos de todos os lugares da terra precisam ouvir essa palavra, para se manterem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Pode ser tanto uma coisa como outra.
Porque se os mortos ressuscitam primeiro, eles vêm com Cristo. Os vivos serão transformados juntamente com eles. Mas, de modo que nós temos que aprender, queridos, que se nós temos essa viva esperança, nós estamos esperando, isto é, aguardando a vinda do nosso Senhor. Ele é a nossa esperança, o nosso gozo e a nossa coroa de glória. Não há outra coisa a fazer senão confortar o nosso coração nele e nos manter irrepreensíveis em santidades, porque a santidade, deixa eu te dizer, é o atributo dos atributos de Deus. Qualquer pessoa pode pregar que o seu Deus o ama, até um seguidor de Satanás pode até dizer que Satanás o ama, mas ninguém jamais dirá que o seu Deus é o santo dos santos. Sede santos, diz a palavra, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Todos os seres angelicais se curvam diante da sua glória e dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode encher a sua boca de júbilo nessa noite e dizer que o teu Deus é santo, que você se santifica quando você diz: Senhor, o Senhor é santo, e quando você diz que Ele é santo, Ele te santifica nele. Mantenhamos-nos santos, separados, ante a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 5 coisas eu tiro desse texto. Primeiro, os corações dos crentes precisam ser confirmados. É isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. Você está entendendo que a palavra da volta de Jesus hoje não é aquela escatologia do medo? Os irmãos ficavam se segurando no banco: meu Deus, será que eu estou preparado? Será que eu vou subir? Injetaram em nós uma escatologia do medo, com base nas incertezas, não com base na fé das Escrituras Sagradas, de que você precisa confirmar o teu coração irrepreensível em santidade diante do teu Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Segunda coisa, suas vidas devem se manter irrepreensíveis. Terceiro, você deve ter uma postura de santidade diante de Deus e Pai. Quarto, tudo em perseverança ante a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E último, Ele virá com todos os seus santos. Ou todos os santos precisam ouvir essa mensagem para encontrar o Senhor irrepreensível. É isso, irmãos. Palavra de esperança. Nós podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque o nosso coração tem como porto seguro a fé inabalável no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós formos depender de esperar a volta de Jesus, segundo a nossa condição, irmãos, nós vamos andar na insegurança e na incerteza. Mas nós temos que aguardar e esperar com intensidade essa vinda, mediante a sua promessa de Ele vir e nos redimir por completo e nos introduzir no seu reino eterno pelos séculos dos séculos. Outra passagem bíblica, esse texto é maior, no capítulo 4. Vejam que o assunto vai se avolumando, vai tomando forma, vai tomando corpo. Vai sendo construída uma base teológica, escatológica, para que os irmãos entendam de fato que há esperança na vinda do Senhor. Então no capítulo 4 ele reforça mais uma vez, versículos 15 ao 17. Dizemos, pois, isto pela palavra de quem? Pela palavra do Senhor. Aguarde aí, isso é importante. É pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda. Mais uma vez a palavra parou-se aqui. A vinda de quem, irmãos? Do Senhor. A palavra Senhor tem 2 vezes no versículo 15. A palavra do Senhor e a vinda do Senhor.
não precederemos os que dormem. Dormir aqui é um eufemismo, é uma palavra suavizada. Dormir aqui é alguém que já morreu. Porque o mesmo Senhor, que mesmo, irmão, o mesmo Senhor do versículo 15, a palavra do Senhor, a vida do Senhor, é o mesmo Senhor do versículo 16. A palavra é dele, a vinda é dele. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele não havia acabado de ensinar, no capítulo 1, versículo 10, que ele descerá dos céus? É o mesmo. Ele descerá com alarido. Irmãos, não tem nada silencioso. Vai ser o momento mais estrondoso. Eu lembro de um comentário que alguém disse certa vez. A esposa do pastor ia pregar na escola bíblica. Ela disse: meu amado, me dê uma passagem bíblica aí sobre a vinda do Senhor. Que fala que ele vai vir em secreto, ninguém vai ver. Me dê, por favor. Ele disse: minha esposa amada, você nunca leu 1 Tessalonicenses 4,16? Não, que o Senhor descerá do céu. Aí ela disse assim: não, você está enganado. Ali não diz que é em silêncio, em oculto, em secreto. Ali diz que é com alarido. Alarido, sabe o que é alarido, irmão? É o que você vai fazer agora. Você vai gritar o mais alto possível: glória a Deus, aleluia. Sei lá, glorifica a Deus aí. Todo mundo, todo mundo, mistura glória a Deus. Quem está aguardando a volta de Jesus aqui, dê um glória a Deus e um aleluia. Isso aqui é alarido, irmãos. Alarido é isso aqui. Amém? Com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O que diz a Bíblia? Isaías 58:1, que devemos adorar, orar e clamar com voz de trombeta. Até uma cornetazinha faz silêncio, irmão. Lembra daquelas vuvuzelas da Copa, acho que foi da Copa de 2010, algum negócio barulhento, aquele negócio. Imagina a trombeta. A trombeta é de Deus, é juízo sobre o planeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles não sabiam disso, porque eles estavam muito desesperados, porque eles estavam perdendo seus pais. Quando eu levo assim para a oração da família, sabe, vamos fazer oração da família, diz: puxa, eu fiz tantos anos a oração da família com meu velho, com a minha velha, com os meus pais, agora eles não estão mais aqui, o tempo passou, muita gente estava partindo, estava todo mundo perdendo a esperança. Diz: calma, os mortos, esses que vocês estão chorando por causa deles, eles vão ressuscitar primeiro. Afinal de contas, estão tanto tempo lá, no Sheol, no mundo dos mortos, que eles vão ressuscitar primeiro. Nós vamos ser transformados depois deles, para o encontro do Senhor nos ares. Amém? Só uma revelação divina para isso. O 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, você está vivo, igreja? Depois dos mortos, você que está aqui vivo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor. Olha o Senhor de novo aqui, nos ares, e assim estaremos sempre com quem? Com o Senhor. Então, raciocine comigo, porque tem gente que pensa muito estrategicamente. Não, pastor, o dia de Cristo é uma coisa, o dia do Senhor é outra. O dia de Cristo é o arrebatamento da igreja, e o dia do Senhor é o juízo final. Mas aqui não está falando do dia de Cristo, está falando do dia do Senhor. Há uma contradição muito forte em coisas muito simples e básicas. A palavra Senhor tem 5 vezes aí. Versículo 15, pela palavra do Senhor, da vinda do Senhor. Versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu. O 17,
vamos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. 5 vezes. 5 vezes a palavra Senhor, é o mesmo Senhor, irmãos. Na vinda dele, porque aí está falando da vinda, a parousia. Os mortos vão ressuscitar primeiro, então há uma esperança para os mortos. A morte não é o fim para quem serve a Deus. Um dia você vai passar pela morte? Vai. Mas o mais importante é que você e eu temos que ter a esperança que mesmo morrendo um dia iremos ressuscitar para a glória de Deus Pai. Capítulo 5, Paulo não se dá por vencido. Ele quer falar de escatologia, ele quer falar da vinda, ele quer falar do dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:2. Se o dia de Cristo é o arrebatamento, e o dia do Senhor é o juízo, usa-se a expressão ladrão de noite. O ladrão que não manda recado, ele vem na surdina, sem avisar. Usa-se isso para defender a doutrina da iminência. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É o dia do Senhor, o dia que será um dia de expectativa. O dia será como ladrão de noite, ou seja, não vai mandar recado, nem aviso prévio, nenhuma preparação antecipada, a não ser o que já temos nas Escrituras, mantendo a nossa vida irrepreensível em santidade até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenha-se firme, porque aquele dia será como ladrão de noite. Só que muitos esquecem que, mediante todo versículo, mediante todo texto, existe um contexto, sim ou não? Então, se eu estou lendo o versículo 2, eu tenho que dar sequência ao texto. O que diz os versículos 3 em diante? Pois que quando disserem, quem vai dizer isso? A paz e segurança. Agora viveremos um mundo melhor. Agora a coisa vai. Eu lembrei de uma propaganda muito antiga, quando eu era menino, 14, 15 anos. Eu não sei, os mais velhos aqui não lembram. Não existia, acho que não existia supermercado Araújo não, era o supermercado AI. Muito antigo. Aí as meninas faziam assim: supermercado AI, agora as coisas vai. Olha a criatividade, né? Olha, agora as coisas vai. E não deu em nada até hoje. A conjugação verbal, né? Agora as coisas vai. Não vai nada, irmão. É o mundo que diz isso. A paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição. É o mundo. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. De que, pastor? Da ira vindoura. Agora vamos pular, porque é muito versículo. Vamos só para o 9, para não perdermos tempo. O 9 do capítulo 5. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ele está falando para a igreja. Ei, iminência não é para vocês. O dia do Senhor como ladrão de noite não é para vocês, meus queridos irmãos de Tessalônica, irmãos da Igreja Batista Filadélfia, 21 séculos depois, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição, para a posse da salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O teu destino não é a ira vindoura, o teu destino não é a ira futura, o teu destino é um céu de glória, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, para ficar mais bonito nessa noite. Haverá repentina destruição, queridos. Isso tudo é detalhado em Apocalipse 14, 15 e 16. Destruição total do planeta. Destruição total. Aí, quer ver o versículo 23?
Estamos encerrando aqui a primeira epístola. Ele gosta de falar da vinda. Paulo gosta de falar da parousia. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda, a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema central é a vinda de Jesus, é a volta dele, é o retorno dele à terra. E para quem não crê numa tricotomia, vai buscar o que diz o texto original. Paulo, ele diz: conserve o espírito, conserve a alma, conserve o corpo. Eu costumo dizer que nós somos espírito, possuímos uma alma, temos uma alma, somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Deus foi muito generoso com alguns, né? Em matéria de corpo. Com outros ele não teve dó, paciência. Glória a Deus por isso. Mas isso não importa. O que importa é que do jeitinho que eu sou, do jeitinho que você é, do jeitinho que nós somos, vamos nos manter espírito, alma e corpo plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda, para a parousia do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, irmãos. Agora vamos para a segunda epístola. Paulo sente a necessidade de escrever de novo, para corroborar, para revestir, para fortalecer, para convencer de forma definitiva e absoluta o coração daqueles irmãos, que a esperança deles estava não em fazer uma campanha para prosperar, para conseguir coisas boas, para dar tudo certo na vida. Claro que isso é bom, mas a questão hoje não é essa. A questão aqui é que a esperança daquela igreja estava na vinda do Senhor. E a segunda epístola, logo no capítulo 1, ele mais uma vez continua a falar da vinda. E sabe, queridos, esse é um dos textos menos citados sobre a vinda de Jesus, mas é um dos meus textos prediletos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, anote na sua Bíblia, versículos 7 ao 10, são vários versículos. Os irmãos estavam atribulados, era muita luta. Na verdade, aquela igreja estava passando pela tribulação, ela estava enfrentando a grande tribulação, irmãos. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Que igreja? Quem não vai passar pela grande tribulação é o mundo. A grande tribulação nunca foi para o mundo. O mundo é atribulado, a grande tribulação é para o crente. Não, porque a igreja jamais passará. A grande tribulação é para os ímpios, para os crentes que ficaram no arrebatamento e para os judeus que não reconheceram a Cristo. Não, isso é mais mito do que aqueles livros de história da mitologia grega. Quer dizer que o apóstolo Paulo foi queimado vivo, o outro foi cerrado no meio, o outro foi decapitado, o outro foi... E nós não. Com essa nossa fezinha meia boca. Com esse evangelhozinho que hoje a gente está bem, amanhã não. Que é isso, irmãos? Vós que sois atribulados, lembra o hino antigo que a gente cantava? Atribulado coração. Era o hino do cantor cristão. Eu gostava desse hino. Cadê a Maria Cosmo? Tu lembra, Maria Cosmo? Como é que é? Os irmãos eram muito atribulados, tinha que cantar esse hino aí. E os irmãos de Tessalônica estavam todos atribulados, gente. Aí Paulo fala assim: descanso conosco. Não pode dar corda, mas Maria Costa não pode dar corda. É bênção, né?
descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Será que essa manifestação aí, a palavra epifaneia aí no grego, com os anjos do seu poder, é diferente daquela de 1 Tessalonicenses 1:10, 2:13? Não, gente, é a mesma vinda. Quando ele se manifestar desde o céu, com os anjos do seu poder. Agora olha o 8. Como é que ele vai vir? Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí, pastor, grande tribulação. Calma lá, tem mais versículo. Tem que ler o 9, irmão, senão não serve. Quer dizer que ele vem no 7, no 8 quem ficou vai passar pela grande tribulação, é isso? Não, olha o 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Quando? Na vinda dele. Na vinda dele o ímpio já vai direto para a perdição eterna. Todo ímpio. Ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Olha que coisa interessante. Agora o 10. Quando é que tudo isso vai acontecer? Quando ele vier, diga assim, quando ele vier, para ser glorificado nos céus santos. Ei, queridos, o principal motivo de Jesus voltar, não é para nos dar um susto, sabe aquela pegadinha de malandro? Ele salva na cruz, aí você se perde na volta. Não, pelo amor de Deus, gente. Quem foi que ensinou isso para nós? Ele vai vir porque o motivo dele vir é encontrar conosco. A expectativa que você tem da vinda dele não é maior do que a expectativa que ele tem para vir e nos encontrar. Ele vai vir para ser glorificado nos céus santos, ou seja, no nosso meio. Quando Jesus aparecer, sabe o que vai acontecer? Você vai levantar-se do chão e vai glorificar o Senhor. Você vai encher a sua boca de alegria, de júbilo, de adoração, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Ele não vai vir para naquele dia, puxa vida, viu? Bem que o pastor disse que eu fiquei. E tinha alguns que falam assim, ó, mãe, quando a cara subir, eu vou pegar no seu mocotó, nós vamos juntos. Ele vai vir para ser glorificado no nosso meio, para dizer, valeu a pena, está aqui, está sendo testificado, vaticinado, que de fato eu prometi, e voltei para o vosso meio. O que aconteceu com o ímpio aí? Perdição eterna, já foi, juízo final. O que vai acontecer com o crente? Ele vai ser admirado no nosso meio, naquele dia, o dia do Senhor, o dia de Cristo, seja como você achar melhor. Então não são dias diferentes, gente. Quando o ímpio vai ser punido aí eternamente, é o que diz Apocalipse 19:20, Apocalipse 20:10, 14, 15, Apocalipse 21:8. A ira de Deus sobre o ímpio. Quer ver Apocalipse 14:10, só para você ter uma ideia? O 14:10 do Apocalipse, esse é aquele momento do avião que você tem que apertar os cintos, porque se passa por turbulência, ou coisa tribulosa, é ter turbulência de avião, não é, irmãos? Quem tem medo de uma turbulência aí? Agora é o momento da turbulência na mensagem, é aquele momento assim que, mas não é a escatologia do medo. Aqui fala que todo ímpio beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Todo mal, todo ímpio, o diabo, suas hortes, tudo, eles beberão o cálice da ira de Deus. A ira futura está aí, gente. É o mal sendo subjugado
Deus colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, banindo eternamente a cada um deles da sua presença. Para isso que ele vem. Vamos seguir. Capítulo 2. Paulo ainda quer falar de escatologia. Paulo ainda quer falar da viva esperança da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos, pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo um pedido, ele está fazendo um apelo. O que nós pedimos, irmãos? Nós pedimos pão para comer, água para beber, roupa para vestir, sapato para calçar. Nós pedimos porta aberta, bênção, saúde, prosperidade, tudo que é bom. É isso que nós pedimos. O crente é tão pidão, que Mateus 7,7 fala assim, pedi e dá-se-vos-á. Por que todo mundo prega assim? A Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Todo mundo coloca um pedir a mais. Você já prestou atenção? Mas toda a Bíblia só tem um pedir. Por que nós só falamos pedir, pedir? Porque nós gostamos de pedir. O que Paulo está falando aqui? Rogo-vos. É um apelo militar. Rogo-vos, é um rogo, é um apelo. O termo grego aqui é eromai. É pedir, um pedido sério. Existe algo mais sério do que clamar, rogar pela vinda do Senhor? Os irmãos gostam de futebol aqui. Pastor, não dá para ser depois da Copa não, porque a gente queria ver tanto o Brasil ser hexa. É uma coroa corruptível, queridos. A nossa coroa, porém, é incorruptível. Será que nós oramos pedindo a volta de Jesus? Não é aquele pelo desesperado, sabe? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, esse mundo não me leva, volta. Não, é o anseio de encontrar-se com Cristo, queridos. É o desejo ardente de você clamar por Ele. Qual é o tema da mensagem hoje? Esperando a Jesus Cristo. Aguardando a volta de Jesus. O apelo aqui é para que Ele volte. A uma vinda só. Por quê? Porque Hebreus 9, 28, isso aqui é interessante. Ele fala, assim também Cristo, Hebreus 9, 28, oferecendo-se uma vez, quantas vezes? Uma vez. Onde? Na cruz do Calvário, para tirar o pecado de muitos. Infelizmente, não sei se você acredita, mas a Bíblia diz não de todos, mas de muitos. Aparecerá. A palavra aparição aqui é a mesma epifaneia, manifestação. Apocalipse 1,7, todo olho verá. Aparecerá 2 vezes, é isso que diz o texto? 3 vezes? Aquela gangorra, sabe, do sobe, desce, desce, sobe, vai, vem, volta, não. Ele aparecerá 2ª vez. Diga assim, Jesus aparecerá 2ª vez. Quando diz vírgula sem pecado, o que o texto quer dizer é que ele não vem com o corpo humano falível, sujeito ao pecado como na primeira vez. Jesus, quando veio, ele não era um ser impecável, não, no sentido de que ele poderia pecar se quisesse. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele não foi um ser impecável, mas foi totalmente 100% sem pecado. Ele não corrompeu a sua alma, o seu coração, a sua mente. Foi 100% santo, porque a essência de Jesus Cristo era santo, ainda que habitasse num corpo mortal, terreno, falível como o meu e o seu. Ele aparecerá a 2ª vez com o corpo glorificado aos que o esperam para a salvação. Todos aqui, levante a mão e glorifique Jesus. Todos nós que esperamos a vinda de Jesus. Então 4 coisas eu tiro desse texto aí. Primeira, ele se ofereceu uma vez. Segunda, aparecerá pela 2ª vez. Terceira coisa, virá sem pecado, ou seja, glorificado. E 4ª coisa, virá para os que esperam para a salvação. Simples assim.
A última passagem bíblica para a gente concluir a mensagem. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo. A palavra iníquo aqui no grego é anomos, que vem de anomia, aquele que não tem a lei. A lei é nomos. Anomia é aquele sujeito sem lei. Anomos é o homem sem lei. O homem que não obedece a regras, a princípios, a valores. Ele será revelado. A quem o Senhor, olha só, o Senhor que aparece em toda a carta, o desfará pelo ruar, pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na vinda, ele aniquila o inimigo. Se ele aniquila o inimigo, não tem mais inimigo para lutar com ninguém, porque é o fim. Concorda ou sem corda, irmãos? Está no texto. No esplendor da sua vinda. Essa passagem eu já expliquei para os irmãos que ela é baseada em Isaías 11:4. Podemos ler esse texto? Quando Paulo está escrevendo 2 Tessalonicenses 2:8, o que vem em mente? O que vem à mente dele? Isaías 11:4. E o que diz Isaías capítulo 11, versículo 4? Mas Jesus, o Senhor, julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, claro, na ira vindoura, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Matar é separar para sempre, exterminar o ímpio da sua presença pelos séculos dos séculos. Então, para esse ímpio ser aniquilado pelo sopro da sua boca, ele vai ter que simultaneamente ferir a terra com a vara da sua boca, o juízo final, que eu chamo de o último dia. E aqui eu concluo a nossa mensagem hoje. É que três coisas esse texto revela. 2 Tessalonicenses 2:8. O iníquo terá que ser revelado. 2. O Senhor o desfará pelo sopro da sua boca. E 3. Tudo isso só se dará no esplendor da sua parousia, da sua vinda. Na vinda ele salva os crentes, na vinda ele coroa os crentes, na vinda tem a ira vindoura, na vinda existe a terra sendo subjugada, na vinda o ímpio é aniquilado, o iníquo é aniquilado. Por isso, irmãos, é muito claro entender que a parousia é mencionada 4 vezes na primeira carta. 1 Tessalonicenses 2:19, 3:13, 4:15, 5:23, e 2 vezes na segunda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 8. Como eu disse, somente o capítulo 3 não tem nenhuma citação, exceto o versículo 3, que diz que o Senhor nos livrará do maligno, seja agora, nesse tempo presente, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, mas acima de tudo, no juízo final, porque naquele dia, nós é que vamos julgar o mundo. A Bíblia diz que nós vamos julgar os ímpios, vamos julgar até os anjos, vamos julgar a quem, irmãos? Até mesmo as 12 tribos de Israel, vamos julgar a tudo e a todos, porque Deus nos revestirá de autoridade naquele dia. 2 recompensas finais, para o ímpio, repentina destruição, 1 Tessalonicenses 5:3, receberão vingança, 2 Tessalonicenses 1:8, receberão eterna perdição, 2 Tessalonicenses 1:9, serão aniquilados, 2 Tessalonicenses 2:8,
Haverá a destruição do iníquo, 2 Tessalonicenses 2,8. Serão julgados por sua iniquidade, 2 Tessalonicenses 2,12. Para nós, os justos, o que acontecerá? Segundo a carta de Paulo, ou as duas cartas aos Tessalonicenses, seremos livrados da ira vindoura, 1 Tessalonicenses 1,10. Receberemos uma coroa de glória, 1 Tessalonicenses 2,19. Deus os trará, os santos com ele, 1 Tessalonicenses 4,14. Seremos arrebatados, 1 Tessalonicenses 4,17. E estarão todos para sempre com o Senhor, 1 Tessalonicenses 4,17. Por gentileza, fiquemos todos em pé nessa noite. O que acendeu no seu coração aí? Medo? Pavor? Incertezas? Ou esperança? Alegria? Gozo?